convidou ao palco Fernando Orreda, engenheiro mecânico e fundador da F28, empresa criada do zero durante a pandemia, com foco em reciclagem e inovação no setor. Bem-vindo, Fernando. Bom dia. Palmas para ele. Bom dia, pessoal. Sou o Fernando, fundador da F28 Auto Parts. Estou hoje aqui para trazer para vocês um pouquinho de uma história de superação, né? Sou engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal do Paraná. Trabalhei por 25 anos em indústria, chão de fábrica, né? E um dia resolvi mudar a minha carreira aos 48 anos de idade. Fazer algo que eu nunca tinha feito. O que fazemos hoje reunidos aqui, né? Não sei se vocês conhecem, André Carnegie foi um multimilionário do século XIX, né? Foi a pessoa que personificou o sonho americano, teve muito dinheiro, e lá num momento ele resolveu ter uma convergência para a filantropia, para ajudar a desenvolver bibliotecas, escolas. E aí ele resolveu contratar o Napoleão Hill para fazer uma pesquisa sobre como as pessoas ficavam milionárias e prosperavam, né? E o Napoleão ficou 25 anos estudando, né? Ele conseguiu ter um ambiente de pessoas aí com muita riqueza, né? Foram mais de 500 homens estudados por ele. E o resultado final foi esse livro, Quem Pensa Enriquece, né? Essa é o resultado de um trabalho de 25 anos, que é quase uma vida, né? O tempo que eu levei trabalhando lá no chão de fábrica, ele ficou estudando como evoluir, como prosperar. O que a gente tem em comum com tudo isso, né? Qual que é a gente tem em comum hoje o passo 9 desse livro, que chama-se O Poder do Mastermind. O que é o Mastermind? É o que a gente está fazendo hoje aqui. Vocês saíram de casa, vocês viajaram, teve gente que veio da Bahia, teve gente que acordou às 5 da manhã, para estar aqui hoje escutando o Fernando e os outros palestrantes, trocando ideia, conhecendo pessoas. E o Mastermind é o quê? É o poder da reunião desse conhecimento todo que está aqui. Isso traz um ganho gigantesco, muito rápido, do que você querer fazer sozinho. O André lá, o multimilionário, ele tinha um conjunto de amigos também prósperos, que eles tomavam decisão junto. E que eram pessoas que de repente não tinham uma escola, não eram engenheiro como eu. Tem muita gente que está aqui que prosperou sem ter formação, né? Um dos passos que eles descobriram nessa pesquisa foi a parte de ter um network, né? Um ciclo. Eu usei isso na F28, né? Se eu não tivesse o Mastermind, eu não tinha ido tão rápido quanto eu fui. Eu tinha errado muito mais do que eu já errei, né? Eu não tinha a minha empresa 1 ano e 10 dias que faz hoje, que é o dia que eu inaugurei, tinha chego onde eu cheguei. Então, assim, agradeço. Tem muitas pessoas que estão aqui que abriram a empresa para mim, para ir lá, que trocaram ideia, que me ensinaram, que disseram isso não dá certo. Isso fez com que eu tivesse condição de errar menos e de juntar todo esse conhecimento para transformar a F28. Aproveite cada momento desse encontro que está aqui. Contar um pouquinho de mim, né? Muita gente que tem desmonte e gosta de carro, né? Tem que gostar. A minha ligação com o carro é do dia, horas do que eu nasci. Meu pai saiu da maternidade, comprou um Ford 29 desmontado. Então, acho que isso era uma coisa de karma, talvez. Meu primeiro carro foi minutos depois que eu tinha vindo ao mundo, e era um Ford 29 inteiro desmontado. Passei 8 anos indo para a oficina mecânica com ele no sábado, que era o único momento que ele tinha para... Trabalhava, tinha 3 empregos, era professor. Cresci dentro da oficina, olhando o cara montar o Ford 29. E lá 8 anos de idade, ele resolveu vender o Ford 29. Vendeu o Ford 29, comprou um terreno e falou, viu, isso aí, carro velho e tal.
Só que ele já tinha colocado a paixão por carros no filho, né? Eu continuei indo para a oficina, eu continuei tendo o mastermind, que eu ficava curioso, o moleque perguntando como é que funcionava, né? E aí eu fui além. A gente gostava de carro antigo, de V8, eu ia para a escola de manhã, de tarde ia para o ferro velho. A minha mãe tinha que me ligar para chamar de lá, porque eu estava lá com o cara cortando Charge RT, que hoje vale uma fortuna, Maverick, picando tudo aquilo que hoje eu lembro e falo, meu Deus do céu, que judiação. Mas eu estava lá no meio, aprendendo, né? Aos 12 anos comprei meu carro, juntei um monte de dinheiro, comprei um Aero Willys 64, 63, não lembro. Sofri pra caramba com aquilo, né? Mas é a paixão pelo carro que me moveu a virar engenheiro mecânico. Então fui fazer faculdade, a gente com a ideia de engenharia mecânica, né? Acabei sendo contratado para montar uma multinacional francesa que se instalou no Brasil para fabricar os fios e cabos dos carros da Renault. Nada a ver com a parte mecânica, trabalhava com a parte elétrica, mas estava dentro da indústria automotiva e cresci. E eles trouxeram toda a tecnologia, toda a parte de processo, toda a parte de controle de uma multinacional francesa para poder ter condição de qualidade e atender o mercado nacional, exatamente como no mercado europeu. Então, eu aprendi a trabalhar com indústria e com processo e com metas e com pressão dentro de uma indústria automotiva. E aí, depois de tudo isso aí, eu criei a F28 Auto Parts. Por acaso ou por planejamento? Não sei. Esse sou eu. Esse Ford 29 não é o meu, não estava assim, era do meu avô, né? E esse é o bug que meu pai me deu para deixar eu vender o carro. Lá atrás, para ele poder me convencer, o moleque, de vender o carro dele, ele me deu esse buguinho aí, né? Poxa, mas o cara vendeu o teu carro. E aí você pensa que alguma coisa move muito maior daquilo que você pode planejar, né? Aquele buguinho, daquela venda, virou essa empresa. O dia que eu resolvi montar a F28 Auto Parts, eu vendi o terreno que ele tinha comprado com o dinheiro do Ford 29. Construí o barracão, comprei os terrenos. Essa é a minha história em relação a uma transformação, né? Total. Eu briguei com ele durante anos. Pai, você vendeu meu carro que eu queria ter pro resto da vida, era meu carro com o dia que eu nasci. Ele dizia, o dia que você quiser, você vende aquele terreno, compra o carro que você quiser. E eu usei o dinheiro do terreno para fazer uma mudança gigantesca na minha vida. O estoque que está ali é a minha casa. Além do terreno, eu vendi minha casa, quase apanhei da minha esposa. Eu vendi o nosso apartamento para comprar os primeiros carros e colocar toda a parte interna da empresa, né? Qual o motivo de montar um desmonte, né? O motivo de montar o desmonte e por que não continuar na área de indústria é a família. Eu queria continuar na minha cidade, eu queria continuar crescendo com a minha família, indo almoçar em casa, eu queria continuar tendo meus filhos num ambiente controlado, né, que fosse onde eu conhecesse as famílias. Era a única forma que eu tinha de me manter em Irati. Eu tive que criar uma superação gigantesca, porque eu fui sempre uma pessoa de CLT, contratado, né, tinha as metas, tinha as pressões, mas o problema era de quem era o dono, né, da empresa, não meu, no final. E aí eu vou para uma superação de montar uma empresa do zero. Isso foi a superação motivada pela família. Como eu iniciei a F28 Auto Parts? Eu passei 2 meses estudando, em 2022, todo o setor via internet, fucei tudo que era site no mundo inteiro, né? Eu fui visitar algumas empresas e fui tentar entender o setor. Na época não tinha muita coisa na internet, no Brasil. Tinha algumas coisas sobre a lei do desmonte, né? Procurei as associações, fiquei sonhando com um Recicla Auto. Falei, nossa, isso aqui, eu precisava ter isso aqui. Liguei lá para a Bicar, quando que vocês vão fazer de volta? Eu preciso ter contato. Conhecer o pessoal. Li um monte de teses, estudei o mercado americano, europeu, entendi a economia circular, entendi que as empresas estavam colocando o ESG como algo importante e para melhorar os seus índices de bolsa de valores, isso como uma tendência.
Fiz visita em vários desmontes, as pessoas me receberam, conversaram comigo, né? Entrevistei os mecânicos da minha cidade, meus amigos e tudo mais. Então, isso foi um trabalho gigantesco de pesquisa antes de abrir a empresa necessariamente. Eu usei as ferramentas que eu tinha aprendido na indústria, né, como engenheiro, como pós-graduado em gestão executiva pela FGV e finanças, para desenvolver. Isso gerou um plano de negócios, né? Plano de negócios, você tem umas etapas aqui rápidas, é um sumário executivo, né? Missão, visão, quais são os produtos, qual era a estrutura societária, tinha sócio, não tinha sócio, a descrição da empresa, identidade do negócio, propósito, meta, área de atuação, análise de mercado, estudo do setor, os concorrentes, fornecedores, plano de marketing, né? Então, aí eu tentei estudar qual era a forma de precificar, se eu ia vender balcão online, o plano operacional, que para mim era fácil, layout, isso era coisa que eu vivia na indústria o tempo inteiro, parte de licenças, o plano financeiro, aqui eu digo para vocês que é extremamente complicado, eu buguei uns 4 consultores e o Sebrae inteiro, porque eu queria que eles me dessem uma ajuda para fechar o plano financeiro de uma empresa de desmonte, eles não conseguem fazer. Não consegue. A gente compra um carro no leilão, cada carro é batido de uma forma, cada peça você não sabe se está desgastada ou não está. Você não consegue fechar. Eu tentei N vezes, estou formando em finanças, é alguma coisa que a gente trabalha com a margem grande que a gente tem hoje, para cobrir tudo isso. Também escutei umas mentiras em relação à margem, que não é tudo aquilo que me falaram lá atrás. Hoje, com um ano de empresa, eu vejo que não é bem assim. Para você ser sério, honesto e legal, comprar de leilão, dar entrada, pagar os impostos, não é toda aquela margem que o pessoal fala. Uma análise estratégica e avaliação final. Vamos falar de algumas das etapas que foram importantes para eu vir até aqui. Análise de mercado. Eu estudei o setor, os concorrentes, o público-alvo, eu entrei nos dados do IBGE, eu estudei toda a minha região, qual era o nível de renda das pessoas, qual eram os carros que mais tinham na minha região, em torno de 100 quilômetros da minha empresa. Identifiquei oportunidades de crescimento, né, que é essa questão do mercado ainda ser muito prematuro, tem muito pouca, por mais que tenha muitas empresas, mas profissionalizado tem muito pouco. Eu defini um raio de atuação de 100 quilômetros da empresa, eu queria atuar naquele raio, e eu visitei todos os meus concorrentes num raio de 100 quilômetros. Todos. Eu montei uma planilha onde eu avaliava se ele era organizado, como é que era o atendimento, para tentar entender realmente como a minha região atuava no ramo de venda de peças usadas. Bom. Na etapa 5, que é a parte do negócio, do plano operacional, eu montei toda uma parte de layout. Também, na época, não tinha o que vocês tiveram ontem de visitar lá o Rodrigo. Eu ficava procurando o que tinha na internet para entender qual era o tipo de lavagem, onde é que ia, né? Eu fiz uma seleção de software desde o começo. Então, assim, eu iniciei tentando... Eu já queria um controle das peças. Eu fui atrás de empresas que faziam gestão de autopeças novas. Não, eu quero controlar assim. Os caras falaram, você é louco, cara, isso aqui não existe. Até eu chegar e entender que tinha realmente empresas, isso aconteceu na Automec. Então, assim, eu andei perdido durante um tempo, mas fazendo muita força para poder implementar aquilo que estava na minha ideia de gestor, né? E aí a parte de licenças, que o nosso amigo acabou de explanar aqui, eu controlei licenças de empresa multinacional a vida inteira. Eu credenciei a empresa que eu trabalhava tinha um acelerador de partículas, eu era supervisor de radioproteção na Comissão Nacional de Energia Nuclear, trabalhava... isso aí é moleza, vou resolver. Deixa para mim, né? Errado. Meu maior problema foi que quando eu fui criar minha licença, como o Peterson falou ali da prefeitura, lá na minha cidade não é prefeitura, é direto o IAT, o Instituto de Terra e Água, o cara disse para mim que eu tinha lavagem de peça. E daí eu deixei de estar enquadrado como um comércio, e o cara me enquadrou como uma indústria. E como vocês viram lá, eu construí o meu barracão do zero. Então, como indústria, eu tive que ter licença prévia, licença de instalação para poder me autorizar a construir o barracão, licença de operação.
E para ajudar ainda, e depois eu fui descobrir isso, que assim, não é só flores, né? Teve um concorrente da minha região, que era amigo de um fiscal do IAP, e o cara fez eu ter uma anuência de descarte de efluente industrial na rede de esgoto público da cidade. Cara, como é que você faz isso? Alguém vai autorizar você descartar, por mais que você tenha toda a estação de tratamento, tal. Então, isso me tomou um ano de existência da F28, perseverando, correndo atrás e tentando fazer com que a empresa realmente pudesse existir. Uma etapa 7, a etapa estratégica, é uma ferramenta chamada análise SWOT, onde você identifica as forças, fraquezas e oportunidades da empresa. Aqui, vocês podem ver, não vai aparecer. Você tem parte interna, forças e fraquezas, e o ambiente externo, oportunidades e ameaças. O que eu pensei lá no setor, na parte de força, né? Capacitação, formação, experiência na gestão empresarial minha, criação do negócio 100% dentro das normas e leis vigentes. Nunca pensei em trabalhar errado. O pessoal dizia para mim, você já tem o barracão, compra um carrinho piseiro e vai desmontando. Não vou fazer, não fiz. Né? Certificação do Detran, descarte de resíduos segundo as normas vigentes. Aquela questão industrial faz com que eu tenha que ter MTR, CENIR, todo controlado, tem que fazer relatório. Então, assim, eu tenho um custo extra para descartar. Estou vivendo com isso, não tem saída. A limpeza e organização dos processos, parte do estoque 100%, né, com garantia. Eu vou pular essa parte aqui, porque meu tempo está um pouco justo, né? Se alguém quiser depois ter contato com essa análise que eu fiz no início lá, é realmente uma ferramenta onde vocês vão ver uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum do setor, identificando informações importantes para tomar uma decisão. Eu queria vir para a parte de marketing, que é um outro plano que eu fiz e analisei para iniciar. E aí aqui é uma coisa que eu andava nos desmontes e perguntando para todo mundo nos eventos aí, cara, começo como? Compro o carro novo, zero, desmonto 100%, compro o carro velho. E era uma pergunta que eu me fazia o tempo inteiro, como começar, né? E na verdade você tem que começar. Essa é a grande verdade. A minha projeção teórica inicial era para ser venda online, no balcão de carros selecionados até 10 anos de uso, né? Comecei assim, coloquei carros lá 2024, 2022, 2020 na empresa. A problemática, né? O começo de uma empresa, os algoritmos mandam em você, não é você que manda nele. Então, a venda na internet não é tão linda assim, e até você conseguir fazer realmente girar para o negócio retornar e você ter um capital para prosseguir. E isso me deixou lá no interior de Irati mais preocupado ainda, com um pátio cheio de carro bonito, né, desmontando os carros, colocando no e-commerce e vendendo pouco. O que eu fiz, na verdade, a minha realidade inicial? Eu acabei ativando o meu balcão. Falei, eu preciso tomar um rumo rápido para poder realmente fazer com que essa empresa exista, senão eu vou quebrar com menos de um ano de vida, cheio de carro novo no pátio, com um processo lindo, um layout maravilhoso, uma empresa zero montada e sem venda, que é a coisa mais importante que tem dentro de qualquer negócio, né? Como que eu fiz isso, né? Eu contratei uma pessoa do mercado, que era um menino que trabalhava numa retífica de cabeçotes, extremamente conhecido no ambiente, muito conhecido, que tinha uma vontade muito grande de vender e conhecia muita gente. Lembre, o Fernando era um cara da indústria, vivia dentro de 4 paredes, fazendo gestão de pessoas que estavam contratadas à volta deles. Eu não tinha muito contato com a região, vivia de casa para o trabalho, de trabalho para casa. E, de repente, eu montei um negócio, um comércio, que eu nunca tinha vendido nada. E queria ativar o balcão. A minha ideia inicial era vender online. Falei, beleza, não preciso mostrar nem a cara, né? E nesse momento eu resolvi decidir alterar a estratégia de venda para ir para o balcão.
Qual é a percepção hoje, com um ano de loja, né, dos nossos clientes? A gente tem uma loja de peças usadas que possui um estoque extremamente organizado, né? Peças limpas, testadas, carros novos e antigos. Somos um desmonte híbrido. Eu gosto dessa palavra, porque a gente tem o híbrido hoje nos nossos carros. Esse mastermind que eu pude ter e fiz com todas as pessoas que eu visitei, me deu uma condição de fazer uma salada de fruta, na verdade. O que eu digo para vocês, não existe um modelo único, não existe uma receita de bolo, gente. O que serve para mim pode não servir para você. Você tem que realmente estudar a tua realidade, né? Eu tenho hoje venda online, eu tenho venda no balcão, eu tenho carro no pátio para desmontar velho, eu tenho carro sendo desmontado novo. E para mim, aquilo que eu falo o tempo inteiro para o meu pessoal, o que importa é vender, né? O que importa é vender e o que importa é atender muito bem o cliente. A gente precisa ter um atendimento muito bem do cliente, independente seja na plataforma, independente se seja no meu balcão. A gente hoje conseguiu ter o melhor atendimento da região. A gente escuta isso o tempo inteiro, né? E a gente se tornou o cara que resolve o problema. Então, assim, o atendimento bem, a parceria que eu tenha, né? De repente, de não ter a peça, mas ter um contato de um parceiro, um colega, e trazer para a pessoa, faz com que a gente escute muito, assim, cara, quer resolver? Vai lá com o Fernando que ele resolve. Ele vai dar um jeito e vai resolver. A gente focou sempre nessa questão de resolver o problema do cliente. Quais foram as estratégias de marketing nossas, né? Para começar a empresa, eu contratei uma empresa de marketing. Eu criei a logo da empresa, né? Toda a parte de papelaria, página da web, a gente fez toda a parte do Instagram, Facebook, tudo padronizado, gente, como uma empresa profissional, realmente. Para a pessoa que olha para aquilo e fala assim, meu, é diferente. A gente fez uma festa de inauguração. Eu dei 80 quilos de costela a fogo de chão, 250 litros de chopp, chamei todos os mecânicos da cidade. O que aconteceu? O pessoal nunca tinha visto um desmonte daquela forma. Foi gente colocando em status de Instagram, em perfil de WhatsApp. Aquilo virou um rastilho de pólvora, assim. 2 dias depois da inauguração, a gente estava louco no pátio, vendendo coisa para todo mundo, porque era algo diferente, algo que não tinha na região. Por exemplo, eu identifiquei, nessas minhas andanças pelos ferros velhos, que só tinha carro muito antigo na minha região. Eu trouxe carro novo, né? Então isso fez com que ativasse o meu balcão. Ah, não, o cara lá tem, velho. Nossa, o cara tem Civic. Pô, quem que compra Civic aqui? O cara não... Teve um mecânico que falou para um primo meu assim, o Fernando é louco, cara, vai vender Civic para quem? Eu virei referência de venda de Civic na região. Vendi o motor agora, sexta-feira, antes de vir para cá. Entendeu? Por quê? Porque eu entendi que o mercado da minha região demandava aquilo. Por isso que eu digo novamente, não existe um padrão, gente. Existe onde você está inserido, qual é o teu mercado, como você pode analisar tudo aquilo para chegar na onde você quer chegar. O que eu fiz também? Comecei a participar de festa de igreja, patrocinar evento de motocross, de jeep. Então, assim, eu expus a minha marca. Expus a minha marca fortemente em tudo. Do nada apareceu um maluco da F28 falando no Instagram, vendendo peça de carro novo. Isso fez com que ativasse muito rápido também o balcão em relação a isso. Um encontro de carro antigo, coloquei o meu Jeep como mascote, criei um Jeepinho que era para ser rosa das minhas meninas, que até hoje elas estão bravas comigo, como cópia do meu. Esse Jeep vai para todos os eventos com bala atrás, todas as crianças sobem em cima, os pais tiram foto, repostam e a minha marca está aparecendo em um monte de postagem. A igreja reposta. Então, assim, eu dei rosto à F28. Não é o cara de trás do balcão lá que tem a peça? Não, tem. Fecha a porta às 6 horas da tarde, aí acabou. Eu tornei humanizada a empresa. Enfim. A gente faz vídeo todo dia, a gente posta, tem gente que segue todo dia a gente. Viu, você não postou essa semana, o que aconteceu? Está doente? Né? A gente tem uma parte também filantrópica, e eu já tinha isso antes, eu carrego, a gente ajuda uma associação que cuida de câncer na cidade.
Então, parte do dinheiro também é transformado, e isso é importante, porque às vezes a gente acha que todo o dinheiro que vem para a gente não é merecedor porque você vai ficar rico. Não, a gente tem que também olhar o próximo. Ajudo a comunidade onde eu estou, ajudo as pessoas, é uma comunidade um pouco carente, então a gente tem também um lado social. A gente tem uma parte aí que é como eu ativei o balcão, eu recebo muita contato via WhatsApp. Eu registrei todos os contatos no WhatsApp, com o nome da pessoa, o carro que ela tem. Toda vez que ele me manda mensagem, eu chamo ele pelo nome. E eu criei grupos no WhatsApp de venda direcionada. Chega um carro novo, um Ford Ka. Eu sei todos os meus clientes que têm Ford Ka. Olha, você não está precisando de tal coisa. Então, assim, eu não sou um balcão passivo, eu sou um balcão ativo, né? Aprendi com a minha esposa a fazer os grupos, por exemplo, um grupo de mecânicos. Então, uma vez por semana, eu coloco uma peça que está lá em promoção. Chega um carro novo, vai para aquele grupo dos mecânicos. O Fernando tem lá. Então, assim, é ativo e não passivo de ficar no balcão esperando, será que o cara vai chegar hoje? Será que vai vir alguém aqui fechar um negócio? E eu consigo trabalhar nicho, né? Que são os latoeiros. O pessoal, tem muita gente que não vende lataria. Eu vendo lataria o dia inteiro. Porque o pessoal ia comprar lá em Curitiba. O Fernando tem do lado aqui, chegou um Onix, precisa da traseira. Está ligado com esse tipo de ação que eu tomei. Eu visito e visitei e entrego as peças. Aquilo que eu falei, eu tenho o rosto. Então, eu vou lá no cliente todo dia, entrego uma peça, converso, se está precisando de alguma coisa. Cara, fiz um orçamento e tal. Dá para a gente trabalhar o preço. Dá trabalho. Mas você gera conexão com as pessoas, né? Como já tinha falado, o nosso atendimento do WhatsApp e do balcão está ligado à questão de solução do problema. Todas essas questões e todas essas ações que a gente fez de marketing ativou o balcão fortemente. Hoje eu vendo 90% no balcão, 10% no Mercado Livre e no Shopee. Não tenho como dizer para vocês alguma coisa sobre os e-commerce. Eu tive que me adaptar rapidamente para poder sobreviver ao balcão. Eu acho que, para mim, na minha região, é extremamente importante ter realmente esse contato. Talvez alguns de vocês aqui digam, Fernando é louco, isso aqui não vai funcionar para mim, né? Mas a ideia é colocar a minha experiência aqui para vocês. Talvez alguém possa usar isso como uma inspiração para fazer algo diferente. E aí, como chegamos até aqui? Sorte? Não. Talvez uma grande bênção, um propósito divino, né? Eu cheguei aqui com muito trabalho, muito trabalho, exposição minha esposa ficava louca, final de semana eu estava em evento, não sei aonde, com o buguinho carregado nas costas, dando bala, fazendo doação. Isso fez com que a empresa desse um boom muito rápido, né? Tem o preço a ser pago? Tem, né? Muita ajuda de amigo, muita ajuda de parceiros. Vocês, tem várias pessoas que eu estou vendo aqui hoje que me ajudaram enormemente nesse trabalho. Não foi uma nem duas. Eu sempre trabalhei assim, gente. Como eu falei para vocês, eu cresci em oficina e curioso. E eu dizia o tempo que eu era empregado que eu era o gerente sem braço, João sem braço. Porque eu tenho humildade para ir lá e falar, viu, não sei fazer. Você consegue me ajudar? E assim, vocês são diferentes, o setor é diferente. Eu trabalhei a vida inteira em indústria. A indústria, ela é cruel. É o que eu faço, eu não te conto para ninguém, é a forma que eu trabalho. Quando eu entrei nesse setor de desmontagem, eu fiquei impressionado, porque as pessoas abrem a porta para você. A pessoa te chama com felicidade de te dizer como é que você faz para você fazer um documento de venda de um motor. Eu participei do grupo do Mestre do Desmonte no começo, eu passava horas e horas vendo o pessoal falar no grupo, e aprendi um monte, e falava assim, cara, os caras estão contando como é que eles fazem. O cara não tem medo do cara se desenvolver e ser melhor que ele. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é diferente. Para um ambiente que eu escutei, por exemplo, de pessoas assim, você é engenheiro, vai virar sucateiro, vai jogar fora
25 anos de experiência, teu pai te pagou a faculdade. Não, eu tenho orgulho. Minha família vive o desmonte. Alguém que já entrou no meu Instagram vê que elas estão lá dentro, né? Elas não têm medo nenhum de dizer que o pai trabalha com loja de peças usadas, com reuso. Aquilo é grandioso, e você poder entregar para a sociedade uma coisa que eu trabalhava na indústria, onde eles te cobravam qualidade o tempo inteiro, né? Requisito de qualidade, ambiental, só que ele vende o carro e joga no ambiente. Daí termina a vida útil, os caras não têm nada a ver com aquilo. Mas ele te cobra se tiver um pingo de óleo na fábrica, porque aquilo ali pode te perder a licença ambiental. Então, não vou dizer que eu sou contra, porque eu vivi também do setor automotivo durante anos, mas a gente faz um trabalho muito forte no final da vida dos carros, que eles não fazem hoje. Obrigado a todos pela atenção. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição sempre, da mesma forma que eu fui atendido, a gente atende quem precisar. Meu contato está aqui. Obrigado aí.